Olá, hoje é dia 19 de setembro de 2011 e esse é o segundo episódio do Sem Título 1. Eu sou o Caio César e falo diretamente de Belo Horizonte. Eu sou o Felipe Menhen e falo diretamente de São Paulo. É isso aí, a gente está começando esse segundo episódio e é muito bacana a gente explicar o que é isso aqui. Nosso objetivo aqui é discutir exemplos de campanhas que dão certo, agências digitais, vamos falar de estratégia de comunicação, qualificação do mercado, qualificação dos profissionais do mercado, enfim, tentar falar um pouquinho, fazer um bate-papo aí do que a gente acha e pensa sobre esse mercado que a gente está trabalhando há um tempinho, né, Caio? De certa forma, ajudar todos que estão envolvidos com comunicação digital e os correlatos. Exatamente. É isso aí. E na semana passada a gente falou no nosso último bloco, para quem perdeu, pode visitar os nossos sites e baixar os arquivos. A gente mencionou na terceira parte do podcast o Quinta Digital e falamos do Alexandre. Só que depois a gente recebeu alguns feedbacks e alguns puxões de orelha que a gente não falou nem o que é o Quinta Digital e nem quem é o Alexandre. Então vamos lá, para esclarecer, a gente estava falando do Quinta Digital, que é um projeto bem bacana, conduzido pelo Alexandre Stanislau, que é diretor de criação e dono, sócio, presidente da Bolt, que é uma agência digital daqui de Belo Horizonte. E o Quinta é um evento mensal que tinha começado no ano, se eu não me engano, 2009 ou 2010, durou um tempinho e parou. E parou porque a coisa foi definhando e tudo mais, e falta de apoio. E voltou agora. O Alexandre resolveu voltar ao Quinta Digital com corda total agora em outubro. Então a gente estava falando era disso, né? Exatamente. Para ficar um pouco... dar um contexto para quem falou, mas quem que é esse cara? O que é o Quinta Digital? Isso é piada interna? O que vocês estavam falando? Exatamente. Então, bom, espero que esteja esclarecido e agora nós vamos colocar os links e os tópicos discutidos, os elementos citados aqui, a gente vai colocar nas notas desses episódios. Notinha de rodapé. Falando ainda sobre o que rolou na semana passada, é legal falar o seguinte, muitos aí falando nas duas coisas, hein? Tem os feedbacks e os créditos. Tem um último crédito a colocar aqui, que é o do nosso fundinho musical, a nossa música incidental, o nosso BG do primeiro episódio. A música, para quem não conhece, é Green Onions, do Booker T and the MGs. Só que a versão que a gente utilizou pro episódio não é a versão original, é uma versão feita ou conduzida, tocada pelo usuário do YouTube chamado Rounder2You. Esse cara, o link também vai estar aí nas notas desse episódio, esse cara tem um canal dedicado no YouTube para um instrumento que o Felipe gosta, né? É o famoso Hammond B3, um dos órgãos mais, com perdão da palavra, mais sensuais que existem na música desde tempos imemoriais. Ele que é o responsável pelo fundinho musical que a gente teve na semana passada. Fundinho este que algumas pessoas nos feedbacks, e aí é hora de agradecer os feedbacks, mencionaram que a gente talvez deva segurar um pouco a onda nesse fundinho musical. Acho que nós vamos fazer isso, tentar, né? Vamos experimentando. Isso aqui é um work in progress, né? Vamos experimentar mais algumas variações aí. E agradecer ao Gilberto, ao Rodrigo Medeiros, Ana Luísa, a Aline Ferreira, o Ricardo Junqueira, o vulgo Tecno, o Guilherme Silva, o Fábio Assis, o Luiz Carlos, o Bruno Milagres, todo esse pessoal que de uma forma ou de outra falou pra gente o que a gente acertou e o que a gente errou. Esperamos de alguma forma atender às solicitações e melhorar de acordo com as observações feitas, né, cara? Estamos aí. Exatamente, muito bem. Bacana. Então, vamos tocar para o primeiro assunto desta segunda empreitada? Vamos lá. O primeiro assunto de hoje a gente vai falar da famigerada concorrência e estratégia de comunicação. Ai. Puxa vida, hein, cara. Contextualizando. Concorrência e estratégia de comunicação, nós estamos falando do momento em que uma agência é contratada por um cliente, não é isso? Do momento da escolha do prestador de serviço. E de vez em quando eu acho que esse processo de escolha ele extrapola um pouco critérios que
funcionam em outras áreas, mas que não funcionam na área de comunicação, né? E talvez colocar na mesa questões além, assim, eu já vi cliente querendo discutir, antes até do cliente começar da agência começar um trabalho, querendo discutir, me mostra uma capa de um site, me mostra uma interna e me mostra um formulário de contato. Pô, mas... É engraçadíssimo, né, bicho? Porque o que uma agência de comunicação faz é vender serviço. E serviço é experiência. Então, fazer uma concorrência desse jeito é a mesma coisa de você chegar para 3 dentistas e falar para eles assim, olha, eu preciso fazer uma obturação. Vocês podem fazer aí, experimentar, e eu vou pagar aquela que eu achar que ficar melhor. Pô, qual é, né? Tem uma coisa muito errada nisso daí, que eu acho que vem lá do excesso de informalidade e da desvalorização da comunicação. Só pode ser disso daí que eu acho, sabe? É um negócio igual em tempos não tão imemoriais, você dava desconto num dos processos mais importantes só para ganhar o cliente. Quer dizer, você dava o desconto na criação. Entendeu? Então, já é um começo errado de tudo que você vai fazer daqui para frente. É erradíssimo. É você chegar para um Ronaldo Fraga ou um outro estilista ou qualquer que seja a coisa e falar com ele que você vai pagar só o pano e não vai pagar o serviço de concepção daquele modelo, daquela coisa que está sendo consumida ali, né? É complicadíssimo. É muito complicado. Agora, e também ou então, até antes da agências digitais, onde você faturava no BV, quer dizer, então eu vou fazer uma papelaria inteira, para mim tá de graça. Eu te dou 99% de desconto na minha papelaria, mas eu vou faturar em cima do BV. Desculpa, esse exemplo de papelaria não se aplica, mas no anúncio, por exemplo. No papelaria você tiraria uma comissão da execução do serviço da gráfica. Isso, exatamente. E no anúncio você tiraria o BV, que é a bonificação pela veiculação, né? Que nada mais é do que um caixa 2, né? É uma supervalorização, na verdade, do trabalho de impressão. E eu não sei, cara, onde foi que a coisa se perdeu, que agora não, né? Eu acho que desde que a gente tem agência web, a gente tem essas concorrências que são muito malucas, em que você coloca profissionais que, embora concorrentes, deveriam trabalhar juntos, você coloca esses caras para brigar, trabalhar de graça, porque o que é avaliado é um plano de ação. Então você colocou funcionário de uma parte cara do seu operacional, que é o pessoal do planejamento, e às vezes até envolve criação. Puxa vida, cara, quando eu escuto umas coisas dessas me dá vontade realmente de iniciar um movimento ludista, né? ou reavivar o movimento ludista e sair quebrando esse pessoal que, poxa, a troco de que você faz isso, cara? Né? Você está trabalhando de um jeito muito errado, porque isso desvaloriza demais o seu serviço. Você entrar numa dessa de leiloar o seu trabalho, mas fazer um leilão reverso. Né? Quem cobra menos é que vai pegar o serviço. Isso é horrível para o mercado, porque as pessoas que acabam entrando nessa têm o seu serviço desvalorizado e aí o setor todo fica desvalorizado. Né? Totalmente desvalorizado. E você coloca até no mesmo peso, assim, dentro de uma concorrência, vai colocar, às vezes, players que não têm a mesma relevância, a mesma experiência, entendeu? Às vezes, isso deve deixar muito dono de agência grande puto, é você perder para um cara que você tem a certeza de que ele não vai ter a menor condição de entregar o serviço que ele propôs. Exatamente. Essa é um problema eu acho que a coisa volta lá na valorização do profissional de comunicação. Porque a partir do momento em que, às vezes, pequenos de qualidade, porque eu conheço gente de agência pequena com, 7, 8 funcionários, 10 funcionários, que se recusa a participar de concorrência e está se mantendo aí há alguns anos nessa história. Né? Eu acho que a partir do momento em que as agências começarem a se recusar e falar, poxa, o meu serviço, você não pode comparar, cara. Não dá para comparar. Você pode comparar outras coisas. Você pode comparar, banana. Você pode comparar pneu. Mas não compara uma
poxa, criação de uma interface, como é que você vai comparar isso? Como é que você vai comparar um serviço de, sei lá, de concepção de um planejamento de comunicação online de um ano, sabe? Você tem que estabelecer, às vezes, requisitos para escolher as agências junto às quais você vai fazer uma consulta. Então fala assim, eu só vou fazer consulta com agência que tem esse expertise, ou que domine esse tipo de coisa, e por aí vai. Mas a partir do momento em que você chamou alguém para trabalhar, cara, para fazer uma proposta para você, essa proposta tem que ser paga, né? Na pior das hipóteses, se você vai chamar 3 agências para fazer uma concorrência, que pague pelo serviço de ter concebido aquele planejamento, né? É lógico que isso é um cenário totalmente utópico, né? Eu acho que a realidade mais próxima é de os donos de agência evitarem participar de concorrência, né? Eu já tive inclusive do outro lado, assim, não é uma sensação muito estranha você esperar que os caras tragam uma proposta e, sei lá, que são 3 coisas, óbvio. A gente está falando de pessoas, então assim, o jeito que eu penso a comunicação pode ser diferente do jeito que você pensa uma estratégia de comunicação. Não tem jeito de eu... Sim. É exatamente isso, assim. Então, por mais que você entre e fale, olha, quando eu estava do outro lado, quando eu era uma agência, a gente fazia desse jeito. Só que aí voltamos até na educação do cliente, o cara fala, não, mas eu escolho meu fornecedor, seja de pneu, seja de banana, ou seja de internet, eu sempre faço desse jeito. Aí você fala, pô, mas como é que você vai comparar coisas que são subjetivas, entendeu? É complicadíssimo. Eu não sei, eu acho que é igual dentista. Você, no máximo, se você não conhece os dentistas, você dá uma buscada em referências, pede indicações, e aí você vai a um dentista, paga pela consulta e vê qual é a desse dentista, se ele é um dentista de verdade ou se ele é um açougueiro, alguma coisa assim. E uma vez que você pagou a consulta, você fala, então vamos fazer o serviço. E aí você continua com o tratamento, então fala, não, muito obrigado, eu vou pensar e hoje eu estou sem tempo, e você nunca mais volta. Mas você pagou por aquela consulta. Com comunicação isso não acontece. E o pior é que muito dono de agência acaba com medo de perder o serviço, acaba abrindo mão dessa dignidade ou dessa prerrogativa básica de qualquer empresa e começa a trabalhar de graça. E isso é muito ruim. Eu acho que, é claro, é um desafio e é complicado, mas eu acho que é importante que o cara se coloque e fale, eu não vou trabalhar desse jeito. Né? Uma vez eu li, não me lembro quem que escreveu isso, mas foi falando sobre o serviço de comunicação, né? Fale, trabalhe de graça ou trabalhe cobrando muito caro, mas nunca trabalhe cobrando pouquinho. Então você vai trabalhar de graça mesmo, fala assim, eu vou fazer isso daqui de filantropia, né? Porque eu acho que é uma causa bacana, então eu vou trabalhar de graça, ou eu vou cobrar o preço verdadeiro do negócio, né? Porque, né? Mas nunca fazer leilão de preço, porque isso só detona com a sua vida, né? Eu acho até que é uma discussão que a gente pode, mais pra frente, chamar algum diretor de agência para tecer os comentários a respeito desse assunto, entendeu? Assim, se é possível fazer de um jeito diferente, ou se há alguma chance de você conseguir valorizar o processo de criação antes de você entregar uma proposta. Se algum dia você já foi pago por esse tipo de serviço. Eu, infelizmente, acho que 100% vai falar que não. Apresentei uma proposta, perdi e perdi tempo também, assim. Fica aí aberta o caminho, o e-mail, o formulário de contato para vocês, donos de agência, discutirem um pouco com a gente a respeito desse assunto também, por favor. Mandem as suas colaborações, mandem as suas posições sobre isso e já de antemão saibam a minha. Eu acho que esse tipo de coisa é muito, muito, muito prejudicial para o mercado como um todo. Toda vez que alguém participa de concorrência de comunicação, você está jogando todo o seu serviço, toda a sua história no lixo, né? É o mesmo esquema de... A gente trabalhava junto aí, em cabeça. Certa vez eu tive que atender um dos clientes da empresa para a qual nós dois trabalhávamos há 10 anos, 11 anos, e o camarada falou, vem às 6h30, porque aí eu já tô livre, porque acabou o expediente.
Eu falei, bom, mas às 6h30 já acabou o meu expediente também, então vai ser complicado de eu ir, né? Ah, mas é porque eu tenho mais tempo. Eu falo, mas comunicação se trabalha fora do seu expediente? Comunicação não é uma coisa do seu trabalho, não? E aí o cliente não gostou muito dessa minha atitude, né? Mas, de qualquer forma, cara, quando a gente abaixa a cabeça e faz esse tipo de coisa, de eu vou te atender depois das 6, eu vou fazer isso, eu vou negociar preço com você, mesmo sabendo que a minha estrutura tem um custo muito alto de se manter, ou o que quer que seja, quando a gente faz isso, a gente está prejudicando o mercado como um todo. Isso é péssimo. Eu tô muito com você nessa, Caio. Eu acho que essa prática ela não ajuda o mercado em nenhum dos pontos. Quer dizer, não ajuda o cliente, não ajuda o fornecedor, não ajuda o profissional. Exato. Não, Comunicação não é uma coisa que você compra pela coluna da direita do cardápio, cara. Não é. de jeito nenhum. De maneira alguma. E eu gostaria de ver, assim, a argumentação de quem participa disso tentando me convencer, porque não é possível que exista algum argumento bacana que defenda essa prática de disputar preço. Cara, é horrível. Agora, aliás, talvez você escolha comunicação pelo lado direito do cardápio, pela coluna da direita. Uhum. Só depende, é igual você vai a um restaurante. Talvez eu consiga pagar por um vinho X, mas eu também não vou conseguir, mas eu também não vou chegar pro cara, pra vinícola que faz o vinho mais caro, e falar, cara, vem aqui. Uhum. Me apresenta o seu vinho, por favor, que eu quero provar. E ao mesmo tempo eu vou chamar a vinícola do sangue de boi e colocar a do meio. E na verdade é só um jeito dentro dessa analogia, é só um jeito de eu tomar um gole do melhor vinho, entendeu? Isso. E às vezes falar pro sangue de boi, olha, faz igual ele. Puxa vida, né, cara? Tudo errado nesse processo. O cliente tá dando uma despertalhão. Exatamente. E o cara que entra nessa tá se prejudicando muito. Não que a gente tenha sempre que ficar pagando mais caro quando a gente vai consumir serviço de comunicação, mas que a gente tem que ter um budget e tem que buscar o fornecedor que vai nos atender dentro daquele budget. Não adianta a gente ficar querendo encaixar, sei lá, maçã dentro do buraco da banana, não vai entrar. Enfim, quero ouvir o que a pessoa que participa desse tipo ou a empresa que participa disso tem a dizer. Vamos esperar, né, se alguém se manifesta. A gente mencionou na semana passada o profissional príncipe encantado, né? E o assunto meio que volta, né, cara? O famoso canivete suíço da comunicação digital, né? Eu vejo isso muito aluno falando, poxa, professor, eu vou buscar um estágio e aí o cara quer que eu saiba Flash, Dreamweaver, Photoshop, CorelDRAW, PHP, MySQL e jQuery. Eu falo assim, bom, você escolhe uma dessas coisas aí, vai ser bom nisso. E fuja desse cara que quer te contratar querendo te pagar um salário mínimo e exigindo que você tenha isso tudo, né? Esse é o cara canivete suíço. Esse cara não existe mais, né, bicho? Hoje esse cara a analogia dele é um pato, né? O que você acha? Que não voa, não nada e não anda na terra. Não anda. Cara, eu já vi assim, muita gente que é contra esse profissional, entendeu? Assim, me inclui nessa lista aí, eu também não... O cara que desenha, produz, programa, canta, dança e é modelo de manequim nas horas vagas. Mas eu acho que, bicho, ele é um cara que ele tem um valor. Assim, eu não posso abrir mão de um cara desse dentro de uma equipe. Uhum. Mais uma vez, voltando no que eu posso oferecer e no meu orçamento, entendeu? É óbvio que se eu puder escolher, se eu fosse um dono de agência, se eu tivesse uma agência, é óbvio que eu querer ter um cara queria ter um designer, um programador, um planejamento, um cara de conteúdo, um cara para fazer a produção e tal, etc e tal. Só que, porra, não dá, velho. Às vezes a mão de... Aí, mais uma vez, a gente pode voltar para o nosso assunto da semana passada. Não sei se é por falta de oferta no mercado, ou não sei se não tem essa demanda, mas assim, talvez seja difícil você achar um cara que seja bom, um cara que é bom só em uma coisa. Entendi. E talvez eu não tenha estrutura para manter um cara bom em alguma coisa. Uhum. E as coisas, elas meio são correlatas, assim. O cara que é programador, ele tem grande chance de ser um cara que é HTML e CSS. Uhum. Entendeu? Eu sei onde é que você quer chegar, cara, mas talvez aí não seja
o caso de contratar um canivete suíço, mas buscar aquele cara que o povo de RH costuma chamar de profissional T, né? Aquele cara que tem um conhecimento em várias áreas, mas ele aprofunda o conhecimento dele numa área. Talvez seja mais por aí, né? O cara, porque é o tal negócio, bicho. O cara que é um programador, que é um desenvolvedor, ele vai sacar muito de desenvolvimento. Ele vai quebrar o galho com CSS ou com HTML, né? Mas o negócio dele às vezes é outro. O mesmo esquema de um cara que, sei lá, faz direção de arte. O cara faz direção de arte, ele é um bom diretor de arte, ele sabe, tem uma excelente noção, um conhecimento aprofundado de distribuição dos elementos e por aí vai, e ele quebra o galho fazendo, sei lá, interações e animações com o Flash. Mas isso não vai fazer dele um motion designer, né? Mas é legal que ele saiba mais ou menos do que se trata ali, né? Não sei se a gente deve, sei lá, buscar esse cara que conhece tudo. Eu não sei se esse cara existe. Esse cara existiu na época do Webmaster. O Webmaster, né, não existe mais. Webmaster faz... não... Mas o cara... Mas assim... eu entendi a diferença, assim. Mas você não pode querer negar, por exemplo, que um cara que seja um bom designer offline, ele possa mandar bem sendo online. Entendi. Eu acho que o bom designer ele vai ser bom designer e pronto. Se ele é diretor de arte, ele vai ser diretor de arte. É aquele esquema, eu tenho uma... Puxa vida, hein? Isso aí vai ser um rant atrás do outro do Caio, né? Mas eu tenho uma ojeriza daquele esquema de você ficar separando demais. É igual aquele cara que se especializa no chamado marketing de guerrilha, seja lá o que isso queira ser, entendeu? Poxa vida, se o cara é um profissional de marketing, ele tem que conhecer todos os processos, se online, offline, ele é um profissional de marketing. Se o cara é um diretor de arte, ele vai ser um bom diretor de arte, né? Ele tem que estudar. Uau. E aí ele tem que ser bom diretor de arte. Ele vai entender qual que é a diferença entre, sei lá, uma peça impressa, um cartaz e um cartão de visitas e uma tela, né? E por isso que eu acho que o cara tem que ter um foco, uma especialização. E a especialização que eu falo não é eu sou designer de interface para web. Não, eu sou designer de interface. Eu vou desenhar qualquer tipo de interface, desde um folder ou um formulário para o cara fazer uma inscrição preenchendo a caneta a uma tela, né? Eu defendo esse tipo de posição, né? Eu acho que esse cara pode vir a conhecer coisas das áreas... Fora do hall de especialidade, exatamente, né? Mas assim, exigir que esse cara que faz a interface, que ele também domine jQuery para construir a coisa, eu falo, pô, bicho, não, né? O cara pode saber o que é jQuery e conversar sobre isso com o produtor ou com o desenvolvedor e falar, vamos operacionalizar assim, quem sabe e tudo mais, e ter um referencial bacana. Mas esse cara meter a mão na massa ali, aí eu arrisco dizer que esse cara vai virar o pato. Ele não vai conseguir fazer uma direção de arte tão bacana e não vai conseguir fazer o código tão bacana. Eu acho que o serviço ficou mais complicado, cara. Na época da web romântica, da web de raiz era mais fácil. Da web do, sei lá, feito com bloco de notas, né, cara? Aí, né? Assim, no máximo, o nível máximo de complexidade da ferramenta para desenvolvimento ali era, sei lá, um home site, né? Mas, pô, agora a coisa é outra, cara, né? A gente vai trabalhar dentro de frameworks, então, sei lá, um cara que faz programação visual, ele sacado o tal do Ruby on Rails, é pedir demais, cara. Aí não dá. Não dá, né? Então, eu acho que assim, talvez seja o esquema do profissional de comunicação, especialmente o que vai trabalhar com comunicação digital, ele sacar qual é o campo dele, qual é o métier dele, mas não ficar cego para as outras coisas, né? Conhecer as outras coisas, mas se especializar. É o tal do profissional T. Eu vi alguém falando isso, se eu não me engano foi o Marcelo Cardoso, ele falando disso, desse profissional T. Eu acho que é um conceito bem interessante, né? Enfim. Não, dá.
Só não pode. É porque eu lembrei de um cara que foi exatamente isso, em meados de 2001, deve ser meados para fim de 2001, Aham. sujeito que chegou falando, ou 2002, não interessa, tem tanto tempo que. Já Bom, prescreveu. já prescreveu, mas o cara que chegou e falou que não, eu entendo de Photoshop, Flash, HTML, ASP, PHP, o que tiver aí, banco de dados, o que tiver é comigo mesmo, eu mando. E acabou que não, coitado, ele não sabia de nada, entendeu? Assim, Pois é, assim. talvez até em 2002, naquela época onde você precisava ou achava que existiria um profissional canivete suíço, Uhum. você deve ficar totalmente impressionado. Pô, esse cara é a solução dos meus problemas. Se um designer faltar, o cara desenha para mim. Se o programador meu cair de moto, ele vai e faz um sistema ali tranquilo, entendeu? E, pô, É, bom, e não confunda, não devemos confundir também as coisas, porque nós dois já fomos produtores, né, cara? já. E eu ali como produtor, o meu esquema era cortar layouts, né? Na época áurea aí das tabelinhas, né? E a transição para o CSS mais HTML, né? Mas durante muito tempo o que eu fiz foi chegar às 8 horas da manhã, abrir um PSD de alguém e cortar aquele PSD e gerar um HTML com o que quer que seja junto, né? Não que eventualmente, se eu precisasse fazer, sei lá, uma derivação daquele layout, eu não conseguiria. Por exemplo, fazer cabeçalhos, conceber cabeçalhos diferentes a partir de uma ideia inicial que o cara deixou, que o diretor de arte deixou na tarde anterior, ou continuar uma sequência de ícones ou títulos ou o que quer que seja. Isso dava para fazer, mas eu não sei se eu me consideraria esse canivete suíço. Eu acho que é o cara que, bom, para você cortar, você tem que saber mexer no Photoshop. Mas você não tem que ser master no Photoshop. Você tem que saber o que é o Photoshop ali para você não fazer uma caca, né? E saber Photoshop não significa ser um bom diretor de arte. Exato. Chegamos num ponto aí que é crucial, né, bicho? Eu acho que isso volta no bloco anterior, que é o esquema da comparação de uma agência sei lá, agência sangue de boi e uma agência, sei lá, vinícola premium da Nova Zelândia. Poxa vida, o fato do cara ter um Photoshop Piratex e um pacote CS Piratex no computador dele não faz dele uma agência. Né? Por favor, no máximo faz dele um micreiro, né? E Exatamente. não que certificações que vão dizer se o cara é bom ou se ele não é também, né? É talento. Eu acho que você tem que olhar o portfólio do cara, né? O cara vai ser um diretor de arte se o portfólio dele for bacana em direção de arte. O cara vai ser um bom desenvolvedor se o portfólio dele for bom em desenvolvimento, né? E por aí vai. Né? Nada impede do cara saber outras coisas, mas eu não sei, eu acho que colocar uma descrição de atividades que demande que o cara saiba, sei lá, pintar, bordar, ponto de cruz e não sei o que mais das contas, eu acho complicado, hein? Daqui a pouco, se é que já não fizeram, ainda vão pedir na descrição do carro, o cara saber passar café. Cuidar de conteúdo, cara. Esse é o content manager, é o cara que cuida do conteúdo da jarra de café, entendeu? E aí vai foder o negócio todo, porque, porra, se depender. Aí vai ter o cara que é diretor de arte, barista e DJ. Se bem que diretor de arte e DJ são carreiras quase correlatas. Não, total, né? Eu acho que é pré-requisito, né? Ser diretor de arte e ser DJ. Festival de. E ser DJ. Aí os DJs de verdade vão falar, pô, bicho, esse cara tem só uma playlist aí no iPod dele. Mas é DJ, cara. Até esse BBB é DJ, pensa nisso. Como é que é o negócio? Mão na picape, pose pra foto, né? Exatamente. Fulano ataca de DJ. Um dia eu vou atacar de DJ. Eu vou atacar um DJ. Hang the DJ, já diziam os Smiths, né, bicho? Hang the DJ. Enfim. Se algum profissional canivete suíço
porventura nos ouvir. Manifeste-se. Eu quero ver o seu portfólio de direção de arte com o mesmo capricho do seu portfólio de, sei lá, aplicativos para dispositivos móveis. Exatamente. Especialize-se, pô. Você vai fazer A ou você vai fazer B. Nada de errado em você saber como é que são os processos para fazer A ou para fazer B. Mas especialize-se. Eu faço A, eu não faço B. Né? Enfim. E não há nada de mal também em querer fazer o B como hobby, se você domina a área. Sim, sim. Você só vai passar a cobrar para fazer o B se você se especializar né, e ter qualidade, tiver qualidade. Não adianta nada, né? Senão eu vou começar, sei lá, vou abrir uma oficina mecânica também, né, cara? Agora, esse cara, Muito bom. Canivete Suíço, ele vai ganhar quanto, já indo para o nosso terceiro assunto? Quanto ele vai ganhar? Quanto é uma parte do bolo do que está em jogo, Pois né? cara, qual a sua sugestão de assunto, remuneração das produtoras e dos profissionais? Citando alguém que comentou no meu blog uma vez, quando eu fiz um post sobre a falta de geração de conteúdo dentro das agências, que é uma coisa que eu fico muito preocupado. Pode a gente até discutir em um outro momento. Mas aí, Sim. falaram o seguinte: falta pagador de cerveja em Belo Horizonte. Falta o cara que ganha o suficiente para poder tomar uma. Exatamente. Ou falta aquele cliente que paga a cerveja no fim de semana do cliente, né? Meu Deus, falta o cliente que paga a cerveja do fim de semana da agência, né? Ou seja, falta o dinheirinho a mais. Falta isso está quase uma discussão sociológica a respeito de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Você acha que isso é peculiar daqui? Ou então São Paulo e o Rio de Janeiro e talvez Brasília, obviamente. Pela quantidade de dinheiro que gira lá. Exatamente, seja um ponto fora da curva. Uhum. Mas é porque eu acho o seguinte: o cliente mineiro todo aquele clichê, o mineiro é desconfiado, o mineiro é não sei o que, blá blá blá, e se aplica quando o cara está comprando um produto, um serviço. E ele vai querer pagar o que ele acha que aquilo vale, entendeu? Uhum. Então, assim, eu já vi negociação aqui em São Paulo, Sim. do cara fazer uma reunião e aí, tipo, então a gente se fala para decidir isso. Aí, em Minas Gerais, seria o seguinte: então beleza, amanhã você me liga, o cara te liga na semana que vem, daqui a 3 reuniões você vai ter o fechamento ou não do seu negócio. Eu já vi aqui em São Paulo esse negócio que o cara fala assim: não, bicho, peraí, segura aí, 15 minutos que eu vou decidir isso. Então, assim, o dinamismo e o fato de rolar mais dinheiro, então as coisas andam, entendeu? Aí eu já vi assim, você oferecer uma solução, cara, uma solução completa, assim, redesenhar um site inteiro, fazer o sistema todo, fazer o negócio funcionar, aí o cara paga, sei lá, 30 mil reais. Isso tá muito caro. Eu não vou pagar isso, não. Eu conheço gente que faz isso por 10, aí o cara vai ter que ir cortando ou vai ter que baixar o preço, né? Pouco dinheiro rolando significa pouco salário, o salário mais baixo. Né? Sim. E significa menos qualidade no trabalho. Né? Aí não dá pra fugir dessa história, né, cara? Assim, você quer comer escargot, mas quer pagar, sei lá, brioche. Né? Não dá. Você quer comer, você quer tomar o vinho caro, mas pagando o preço de sangue de boi e pagando daqui a 6 meses com permuta. Né? Eu acho que é um esquema de profissionalismo que falta muito aqui. Aí eu tenho que dar o braço a torcer que nos falta muito isso aqui em Belo Horizonte, cara. É um negócio muito informal, muito subserviente e você acaba ficando na mão do cliente. Né? Não é uma relação de, poxa vida, os dois estão dependendo um do outro ali. Né? Não é à toa que o negócio é uma negociação. Se não fosse uma negociação, seria igual você comprar um telefone celular. Você entra lá e aquele é o preço e pronto. Você que se vire. Quando você vai comprar um carro ou comprar o que quer que seja, você tem que aceitar o que o vendedor está te impondo. Agora, na hora da compra de um serviço de comunicação, é uma negociação muito mais íntima, muito mais próxima e muito mais conversada. O prestador de serviço
serviço ele se coloca assim de uma maneira muito subserviente e muito pouco profissional. Ele se desvaloriza muito aceitando esse tipo de coisa. E aí isso vira uma bola de neve, porque o serviço que ele acaba prestando é um serviço porco e é um serviço pouco profissional. Aquele esquema de prometem a coisa entregue tal dia, tal hora, mas nunca vai ser entregue naquele dia e naquela hora, sempre vai ter um problema, e aí a coisa vai se arrastando, tudo se arrasta e, sei lá, né? Inclusive o pagamento, né? Mas eu não sei nem se isso, assim, a culpa é, se todo o fornecedor ele entra numa reunião de maneira subserviente, assim. Uhum. Às vezes o cara ele já entra vendido porque apareceu um outro fornecedor picareta que ofereceu um preço muito mais baixo, e aí até por, mais uma vez, a falta de cultura do cliente, porque, querendo ou não, é um negócio de 15 anos, 12 anos, mas ainda é um negócio novo, assim. Então, o cara, por falta dessa cultura, ele vai ficar balançado. Pô, como é que você vem me oferecer um serviço de 40 mil reais, e se tem um cara que quer me oferecer um serviço de, sei lá, 7.500, ou aparece um profissional canivete suíço e fala, eu faço isso tudo sozinho por 4 mil. É complicado, cara, é um negócio de educação do cliente, né? O cliente também sacar do que ele está comprando. E aí, bicho, não tem como, a conversa vai voltar na profissionalização do mercado. O mercado, e quando eu falo mercado, é quem está atuando ali, né? Tanto comprando quanto vendendo o serviço. E talvez a iniciativa deva ser de quem está fornecendo o serviço, que é de, poxa, o meu negócio é esse, cara. E pronto, e acabou, né? Ah, mas tem outro que faz mais barato. Meu, vai lá, vai na fé, seja feliz e pro que você precisar, nós estamos aí. Só que o meu serviço custa tanto. Você não vai lá, sei lá, acho que eu acabei de dar um bicudo aqui no microfone. Você não vai lá no Ivo Pitangui e falar, ô Ivo Pitangui, faz o seguinte, tira essa verruga aqui do meu nariz e eu te pago R$100, que é o preço que sei lá, a moça da clínica de estética vai me cobrar. Ele vai falar, cara, você está no lugar errado, não é assim que a coisa funciona aqui, né? E eu acho que deveria ser assim, sabe? A agência, o profissional, eles deveriam se colocar e falar, olha, vai ser de tal maneira. E o acordado não sai caro, né? Não sei. Você colocou uma observação que é um reflexo do mercado mineiro, alguma coisa assim. Eu acho que aqui tem muito disso, né? Dessa subserviência, dessa posição peculiar dos prestadores de serviço, que é de já atender desse jeito e não esperar a coisa ser resolvida facilmente, ou só saber que vai ser contratado depois que fez 30% do serviço, o que é horrível, né? E eu acho que é por isso que tem muita agência de São Paulo abrindo filial aqui em Belo Horizonte, e a filial nada mais é do que uma sweatshop, né? Bicho, bota os desenvolvedores que ganham menos, que são os mineiros, que eles não têm o custo de vida de São Paulo, bota esses caras dentro de uma sala fechada lá em Belo Horizonte e vamos botar, sei lá, a metodologia é a mesma da terceirização do call center para a Índia, né, cara? Vamos pagar aqueles caras lá que eles são mais baratos. Não sei se era para esse lado que você estava imaginando a discussão. Não só desse, assim, claro que quando você está no mercado, aí é outra questão, mas você está no mercado que o custo de vida é menor, você vai, obviamente, é sinal de que rola menos dinheiro na cidade, né? Uhum. Agora, entre esse menos dinheiro e o fato do cliente querer pagar pouco, eu acho que ainda tem alguma coisa para a gente conseguir discutir, entendeu? Porque, aliás, talvez algumas filiais de São Paulo, além do sweatshop de programadores, imagina até tem um episódio dos Simpsons que mostra uma sweatshop, né? Tô até lembrando aqui. Coloca também um cara de atendimento que vai que você consegue ainda pegar um clientinho para... Não, e até aquele esquema, né? Essas agências de fora de Belo Horizonte, quando abrem escritório aqui, elas crescem a cobiça do cliente que quer ser atendido por uma agência grande. Então ele acaba botando um comercialzinho ali, um atendimento às vezes, e cobrando o olho na cara. É engraçadíssimo isso. Outro sinal do mercado, da clientela Belo Horizontina, que acha legal. Não, se é de São Paulo é bom. Não é melhor. Belo Horizonte que me atende. O
porque, bicho, honestamente, é uma besteira sem tamanho, entendeu? É uma besteira enorme. Imaginar que a agência em São Paulo é maravilha, a agência no Rio é maravilha e todas de Belo Horizonte é uma bosta. Então tem que ser da mesma forma com os clientes, né, bicho? Os clientes de fora são bacanas e os clientes daqui que são porcaria. Olha, bicho, eu vou correr o risco de soar muito repetitivo, mas é um esquema de amadurecimento do mercado, de profissionalismo, sei lá, cara, né? Assim, por pior que seja o exemplo, você vai conversar com, sei lá, uma concierge em São Paulo, ou no Rio, ou no Recife, né, que são cidades acostumadas a receber gente, vai conversar com o concierge aqui em Belo Horizonte, você tem uma experiência muito distinta, né, cara? Muito distinto. Muito distinta. É um negócio assim que mostra que falta um amadurecimento no mercado, né? Enfim. Como um todo. Eu não sei, cara. Eu daria o toque tanto para consumidores do serviço, ou seja, clientes, quanto para quem presta o serviço. Eu falaria, poxa vida, né? Será que você faria a mesma coisa com um dentista, com um advogado? Advogado é um exemplo muito bacana, né, cara? Porque você tem advogado de todos os preços. E aí você vai contratar uma consultoria jurídica daquele cara que vai te cobrar pouquinho e que é só ele e tudo mais, ou você, dependendo da sua necessidade, né, de quanto está em jogo, se é a sua liberdade, ou se é uma multa gigantesca, ou se é uma causa, uma querela, uma disputa com sócio, alguma coisa enorme, se você vai deixar isso na mão de um, sei lá, de um advogado pouco experiente, ou que fala que ele cuida de tudo, né, de direito de família, direito de trabalho, previdenciário e tributário, ou você vai direto no cara que cuida daquilo que você precisa, né? Eu acho que o esquema aqui em comunicação deveria ser assim, cara. Então, cada um atuando na sua posição, e você não vê escritório de direito ou de advogados fazendo disputa. Fazendo disputa e falando, poxa, não, a gente vai negociando, a gente vai... Não é assim, cara. A coisa é essa e você me paga e acabou, né? Então... É engraçado, só pegando esse exemplo da advocacia, você vê muito assim, tipo, não, eu vou pra fulano porque fulano é o cara mais foda em penal. Aliás, torça na vida para você nunca precisar de um advogado penal. O cara é o cara mais foda em tributário, em direito, sei lá, enfim. Eu acho que a gente deve torcer para nunca precisar de um advogado, né? Exatamente. Mas vai que você precisa de um advogado. Então, assim, talvez é um exemplo que as agências e os profissionais de comunicação deveriam seguir, entendeu? Tipo assim, eu sou um cara bom em X. Isso aí já volta para o segundo assunto. A gente fica andando aqui de um lado para o outro. Se fizesse um infográfico das nossas andanças, ia ser uma caracol. Série de setas e um caracol. É um caracol. Mas enfim, bicho, eu acho que o esquema de você ter o cara que paga em dia ou o cara que paga o valor correto pelo serviço vai depender de como a gente se posiciona na hora de cobrar pelo serviço também, na hora de vender o serviço. Então a gente precisa melhorar também as nossas práticas. Eu falo especificamente aqui de Belo Horizonte, né? Em São Paulo a coisa é um pouco diferente, né? Se bem que fazendo serviço de consultoria, eu já consegui serviços em São Paulo mostrando uma proposta como eu sempre mostro, né? Certa vez eu atendi um cliente em São Paulo, mostrando a ele uma proposta nos moldes que eu sempre mostrei propostas, e essa pessoa falou, poxa vida, mas você vai me fazer isso cobrando esse preço? Eu falei, cara, esse é o preço aqui que a gente paga, esse é o preço justo. Tá. Porque tá um pouco abaixo do que eu pago aqui em São Paulo, mas a documentação que você me entregou tá maior. Eu falei, poxa, que bom para você, né? E pensando comigo aqui, puxa vida, eu devia ter aumentado um pouquinho ali a minha gordura, mas enfim. E não foi uma vez só, foi umas 2 ou 3 vezes que isso aconteceu, né, de ter uma documentação que era bacana e que atendia às necessidades, às especificações e um preço inferior. É óbvio que o preço estava compatível com Belo Horizonte, né? Aí é óbvio que tem o fator inocência do Caio, né,
no processo, mas, enfim, de qualquer forma, não quer dizer que o mercado mineiro seja totalmente desprovido e carente de profissionalismo, mas eu acho que isso é endêmico, é uma coisa assim que nos assombra o tempo todo, que é essa informalidade, que é essa coisa que, quando aparece uma documentação bacaninha e, como eu dou o exemplo lá que eu entreguei, olha, em tantos dias eu vou te dar esse documento, e eu vou precisar disso, daquilo outro, para daqui a tantos outros dias nós te entregarmos esse outro documento ou essa outra especificação e por aí vai. Falta isso, sabe? Sei lá, né? Eu acho que fica até uma sugestão para a AMAD, que é a Associação Mineira de Agências Digitais. Fica uma dica para eles que eu acho que é interessante, que é fazer um evento, chamar as principais agências que fazem parte da associação, chamar os principais clientes, fazer um dia, uma manhã, que seja uma rodada de conversa, e você é um primeiro passo que eu acho que você consegue qualificar o seu cliente. Eu acho que qualificando o cliente sem cobrar, não é fazer, você abrir o bolso e fazer, olha, esse evento é um evento grátis, a gente quer que você venha e entenda como funciona o mercado, entendeu? É uma troca de ideias, porque você qualifica o cliente, qualificando o cliente, você qualifica o mercado e se qualifica. E você dá a chance do cliente também mostrar o lado dele, entendeu? Porque se tem um profissional que gosta de esculhambar cliente em piadinha interna, é o de comunicação. E às vezes, o cara eu fico imaginando esse mecânico fazer esse tipo de piada também, entendeu? Eu acho que é um esquema bacana esse que você tocou, viu, cara? Porque a gente vê eventos dessas entidades muitas vezes voltados para dentro, né? Voltados para os profissionais apenas. E eu acho que. Mas o que é legal, assim, não é ruim, é muito bom isso. De maneira alguma, mas eu acho que tem que ter também aquele que é voltado para fora, porque essas agências prestam serviço para alguém. Então vamos conversar com esse alguém aí. Né? De preferência não quando tem uma moto passando do seu lado e acelerando, mas vamos conversar com esse cliente para que ele, sei lá, ele entenda o que eu faço e ele entenda como é que o mercado funciona, né? E por aí vai. Exatamente. Fica a dica. Enfim, acho que a gente pode encerrar aqui. O que você acha, cara? Eu também acho. Chegamos no final. Agradecer aos nossos 17 ouvintes. Poxa, se for 17 eu tô feliz da vida, cara. se tiver 17 escutando até esse momento, cara, tô... Vai ser... Poxa, vocês têm aí o meu apreço e o meu afeto. Mas se você tá aqui escutando até agora, cara, você é um guerreiro, você é um lutador e tem um cara de paciência, e eu valorizo muito isso e gostaria de saber o que você achou dessa nossa conversa. Então não deixe de mandar o seu feedback, inclusive com sugestões de nomes, né, cara? O que você acha? Nomes também são bem-vindos. Nomes e conteúdo. Exatamente. Se você quer que a gente fale de alguma coisa, se você discorda, concorda, o que quer que seja, manifeste-se. A gente está aí para ajudar de alguma forma. Beleza? Exatamente. É isso aí, meu caro. Eu acho que a gente tá bacana, hein? Tá bacana. Então, é isso aí, pessoal. Acho que vou me despedindo daqui de Belo Horizonte, dessa gélida noite de segunda-feira, que tá um frio danado, não chove, tá seco, venta e faz frio. E aí eu vou ter... Faz um clima de deserto. É um clima joia esse que tá aqui, viu? Mas enfim, eu vou entrar debaixo das cobertas aqui e vou tentar dormir até amanhã. Isso, eu vou aproveitar que a cidade começou num dia quente. Na hora do almoço ficou mais quente, agora a temperatura caiu alguns graus. A dica que eu vejo, bicho, quando vier a São Paulo, saiba que a cidade faz 3 estações por dia. Às vezes 4, quiçá 5, se houvesse. E dependendo da região onde você está, também a coisa muda. Exatamente. Enfim. Exatamente. Vamos nos despedindo, obrigado pela audiência. A gente volta na semana que vem, ou em edição extraordinária, né, meu cara? Exatamente. Caio, um abraço para você. Um abraço, cara. Como diz nosso amigo Paulo Silva, obrigado pela audiência e pela paciência.